lá. Acidente do trabalho. Veja, um tema importante para você na sua prova, para você saber caracterizar o que é ou não um acidente do trabalho e mais, né? O examinador, se ele quiser realmente sapatear em cima de você, ele vai usar o conceito para você saber se o benefício devido ao segurado tem natureza acidentária ou não. Em previdência, quando nós falamos ou vemos o termo acidentário ou acidentado, tem que nos remeter ao acidente do trabalho. Tá? Toda pessoa que sofre um acidente tem direito a um benefício acidentário? Não. Toda pessoa que sofre um acidente do trabalho poderá vir a receber um benefício acidentário. Então, o que é acidente do trabalho? Eu quero que você anote para mim os artigos 19 ao 23 da Lei 8.213. E mais dois, 118 e 120. Nossa, que pulo que nós demos, né? Do 23 para o 118. Sim, esses artigos são importantes para o tema acidente do trabalho. O artigo 19 vai me dizer o que é realmente acidente do trabalho. Aquele acidente que a gente chama de acidente típico do trabalho. Aquele acidente que ocorre, né, em razão do trabalho, do exercício do trabalho. Veja, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, acidente típico do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Mas aqui fala quais são os segurados. Veja, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Somente esses 4 segurados é que vão ter caracterizado um acidente como acidente do trabalho. Se um contribuinte individual, motorista autônomo, transportador autônomo com veículo rodoviário, ele está lá transportando os seus passageiros, ele sofre um acidente, não é acidente do trabalho. Por quê? Porque ele é contribuinte individual. E, mais uma vez, quem tem acidente do trabalho são o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Portanto, anote, esses 4 aqui poderão ter benefícios que nós chamamos de acidentários. Benefícios acidentários ou benefícios de natureza acidentária. Então, somente esses 4 vão ter benefícios de natureza acidentária. Né? Agora, esse acidente, ele tem que provocar, né, ele tem que produzir lesão corporal ou perturbação funcional, acarretando perda da capacidade de trabalho, temporária ou permanentemente, redução da capacidade do trabalho, ou então a morte do próprio segurado. Se não causar nada disso, né, não vai ser considerado acidente do trabalho. As empresas, elas são responsáveis
pela adoção das medidas individuais e coletivas de segurança e proteção ao trabalhador, né? Ela tem esse dever. Ela tem que cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho, sob pena de, não fazendo, sofrer multa, né? E constitui, no caso, contravenção penal, essa empresa deixar de cumprir essas normas de segurança e higiene do trabalho, tá? A empresa também tem que informar, né, ao segurado que está lhe prestando serviço, né, tudo sobre os riscos de manipulação do produto. E o Ministério, hoje, do Trabalho e Previdência, né, aqui fala do trabalho, mas é do Trabalho e Previdência, fiscalizará, e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão fiel cumprimento do disposto nesses parágrafos, conforme dispuser o regulamento. Veja, a fiscalização, ela é privativa do auditor fiscal. Os sindicatos, as entidades representantes de classe podem acompanhar, verificar se aquelas normas estão sendo cumpridas, mas a fiscalização é ato privativo do auditor fiscal do trabalho. Bom, além do acidente típico, né? O empregado está lá manipulando um determinado produto e aquele produto derrama sobre a sua pele e lhe causa queimaduras. Ora, é um acidente do trabalho, né? Ocorreu pelo exercício do trabalho. Mas nós temos também os chamados acidentes do trabalho atípicos. Por quê? Porque não é propriamente um acidente que ocorre. É uma doença que vai trazer para esses segurados a lesão corporal, a perturbação funcional que acarrete a morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade de trabalho. Essas doenças são as chamadas doenças ocupacionais. Sim, as doenças ocupacionais. Veja aí o artigo 20 da Lei 8.213. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, né? Aquela lá que produz lesão corporal, perturbação funcional, tudo aquilo. Consideram-se acidente do trabalho as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional. 2. Doença do trabalho. Então, eu posso dizer que a doença profissional e a doença do trabalho são acidentes do trabalho. São consideradas como acidentes do trabalho. Qual é a diferença entre uma doença profissional e uma doença do trabalho? A doença profissional, ela é aquela produzida, olha, profissional produzida ou desencadeada em razão da própria atividade do segurado, da atividade peculiar. Então, só vai ser produzida aquela doença profissional para aquele segurado que exerce aquela atividade. Olha, é assim entendida como a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, aqui está pelo artigo da Previdência Social, mas hoje é Ministério do Trabalho e Previdência, né? Teria esse corte aqui, mas eu estou dizendo como a lei traz. Olha, a doença profissional, ela é uma doença chamada de tecnopatia ou ergopatia. Olha, tecnopatia, doença da própria atividade. Então, só vai ter aquela doença quem exerce aquele tipo de atividade,
tá? Já a doença do trabalho, ela é desencadeada, ela é adquirida em razão das condições com que o trabalho foi realizado. Veja, assim entendida, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1, quer dizer, na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Então, veja aqui a situação. A doença do trabalho, ela não é uma doença peculiar a uma atividade. Não. Ela é uma doença que, quando o segurado, né, estiver exposto, colocado em determinadas condições, isso vai o quê? Desencadear a doença do trabalho, tá? Vai desencadear a doença do trabalho. Então, a doença do trabalho, essa doença, ela pode ser uma doença qualquer que não vá ser caracterizada como do trabalho, porque não está relacionado, ou se relacionado com o trabalho, com as condições que o trabalho for exercido, aí sim é doença do trabalho, chamada de mesopatia, tá? Doença do trabalho é chamada de mesopatia. Então, ela é desencadeada, ela é adquirida. Ah, me dê um exemplo de doença do trabalho. Depressão. Por quê? A depressão é uma doença que pode ser desencadeada em qualquer pessoa, né? Mas se ela for desencadeada por conta das condições em que o trabalho foi realizado e ela está diretamente relacionada com o trabalho daquele segurado, aí sim caracteriza-se doença do trabalho e, consequentemente, acidente do trabalho, tá? Agora, a lei, ela taxativamente, ela diz, não serão consideradas doenças do trabalho. 1. A doença degenerativa. Sim. A doença degenerativa, ela não está relacionada ao trabalho. Não é porque eu exerci o trabalho naquelas condições. É porque ela é uma doença realmente, né, de degeneração. Também não é considerado doença do trabalho aquela inerente ao grupo etário, né, em relação ao grupo, à idade da pessoa. A que não produza incapacidade laborativa. Sim. Lá no conceito do artigo 19 já fala lesão corporal, perturbação funcional que implique morte, redução ou perda temporária ou permanente da capacidade laborativa. Então, se não produz incapacidade laborativa, não posso considerar como doença do trabalho e, consequentemente, acidente do trabalho. Agora, atenção para a última. Não considerada doença do trabalho, a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. Salvo, então, se é uma doença da própria região, uma doença endêmica, e ali a maioria das pessoas vai contrair aquela doença, né? Vai adquirir aquela doença. Olha, se adquiriu porque ele é habitante daquela região e ali tem uma endemia, malária, febre amarela, não é considerada doença do trabalho. A não ser, salvo, se essa aquisição, né, da doença for relacionada ao trabalho exercido. Olha, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Aí sim, mesmo que ele seja habitante de uma região que tem uma doença endêmica, mas a aquisição, né, o desencadeamento
dessa doença foi em razão dele estar, daquele segurado estar exposto, né, pelo seu trabalho, aquelas condições, aí sim caracteriza doença do trabalho. Mas ela tem que ser comprovada, né, que há aí essa relação direta com a exposição em razão do trabalho exercido. Tá? Agora, veja aqui parágrafo 2º do artigo 20. Em caso excepcional, constatando-se que a doença, não incluída na relação prevista, nos incisos 1 e 2, ou seja, não constando como doença profissional ou doença do trabalho, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Sim, pode até não estar relacionada no anexo, mas se comprovar que ela está relacionada às condições em que o trabalho foi realizado, a Previdência Social já é excepcional, mas vai ter que considerá-la como acidente do trabalho. Certo? E, finalmente, nós temos o acidente do trabalho por equiparação. Sim, olha, é um acidente que vai ocorrer com esses segurados: empregado, doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial. Mas não é um acidente típico pelo exercício do trabalho. Não. É um acidente que vai ocorrer e que a lei... Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.